Como eu falei, eu sou enfermeira, sou mestre em enfermagem pela Universidade Federal de Sergipe, também sou especialista em MBA em gestão hospitalar e controle de infecções pela Unifesp, e sou especialista em saúde do adulto e do idoso pela Universidade Federal de Sergipe, tá? O caso de hoje diz respeito ao aparecimento de lesões por pressão, tá? Então, assim, nós vamos discutir um caso que está voltado, né, para a meta 6 de prevenção de quedas e lesões por pressão. Na verdade, lembrando que a temática, né, da OMS, ela fala de quedas e úlceras por pressão, né, mas eu já aproveitei aqui, tomei a ousadia, já atualizei o termo para lesões por pressão. E nesse caso em si, a gente vai discutir um evento grave, tá? E levou o paciente, né, para uma sintomática com necessidade de intervenção, suporte de vida, e que acabou aí prolongando o internamento dele, e que infelizmente ele veio a óbito, tá certo? Então, assim, para vocês entenderem um pouquinho, né, se tratava de um paciente idoso, emagrecido, com abdômen globoso, que foi internado para tratamento clínico de hepatopatia, tá? E no seu segundo dia de internamento, ele evoluiu com rebaixamento do quadro clínico, tá? Evoluindo para encefalopatia, com a necessidade de suporte avançado de vida. E aí ele foi transferido da enfermaria de clínica médica direto para o CTI, tá? E embora o pressão ele tenha sido determinado já no primeiro dia de internamento como paciente com alto risco para desenvolvimento de lesão por pressão, né? O paciente ele não foi submetido a todos os cuidados necessários para essa prevenção e evoluiu com o aparecimento de inúmeras lesões por pressão, tá? Lesões do tipo não classificável em região sacral, lesão em orelha esquerda não classificável, em calcânio direito, e até mesmo nos processos vertebrais, que não é algo tão comum, tá? E alguns dias depois, né, quando ele apresentou uma considerável melhora, que pudesse retirar ele das drogas vasoativas e da ventilação mecânica, ele evoluiu com agitação, né? Também da própria encefalopatia. E aí essa agitação foi com que os movimentos dele cisalhassem, né, o corpo dele sobre a superfície, abrindo outras lesões, né? E por isso ele teve que ser contido, né? Então, a contenção medicamentosa, aquela época, ela não foi aplicada, e aí foi feita a contenção mecânica, o que restringiu ainda mais o paciente ao leito, tá? O caso foi acompanhado desde o início pelo Serviço Assistencial de Cuidados com a Pele, que seria o SACP, tá? Do qual eu faço parte, e o protocolo de lesão de pressão foi instituído já no primeiro dia, como eu havia falado, mas ele não prosseguiu no CTI, tá certo? Não com todas as etapas. Além disso, aquela época, a unidade hospitalar encontrava-se em desabastecimento de alguns materiais, ainda reflexo da pandemia, tá? Do Covid, né? Que acabou exaurindo vários recursos materiais, inclusive os nossos curativos especiais e protetores cutâneos, tá? Que fazem parte aí do protocolo. Então, essas são algumas fotos cedidas, tá? Autorizadas para fins acadêmicos. Então, notem aqui várias lesões, ó, em cada processo vertebral. Essas outras lesões aqui são relacionadas à fricção e cisalhamento, tá? Uma lesão importante também no hospital, no calcânio, tá? Na região sacral e até mesmo na região do osso sacral, já próximo da fossa tá? Essa aqui também foi uma lesão em orelha, em pavilhão auricular, tá? Já com dano, ó, até considerado permanente, porque cartilagem ela não é capaz de se regenerar, tá? Então, isso aqui é considerado um evento grave, tá? E como eu falei para vocês, ele evoluiu a óbito. Lá no hospital, como é que a gente faz? A gente usa todo tipo de evento adverso, e aí entre as lesões por estágio 3 e 4,
elas são passíveis de notificação compulsória e de investigação, tá? Nós usamos a metodologia diagrama causa-efeito, e aí, a partir da análise de várias causas, né, a gente conseguiu, conversando com a equipe, determinar o que foi que aconteceu. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, como eu falei dos materiais, a falta de espumas, a ausência de protetores, a ausência de contenções, a ausência de coxins, mas uma falha que a gente considerou a mais grave de todas foi o seguinte, que o protocolo existia, as prescrições foram realizadas, porém, as prescrições não se encontravam no prontuário do paciente, e mais do que isso, o protocolo ele não estava sendo seguido na sua totalidade, tá? Então, a gente identificou aí um problema de comportamento mesmo, né, que culminou aí nesse evento inseguro, tá? Então, para vocês terem uma ideia, o que é que a gente pensou como melhoria? Primeira coisa é o disclosure, né? Apesar de ser um paciente com uma família com pouco entendimento, eles foram avisados, né, que se tratava de uma lesão adquirida em ambiente hospitalar. Nós apresentamos também o caso para toda a equipe, tá? Incluindo a gestão do setor. A partir desse disclosure, desse movimento aqui, foi que a gente traçou aquele diagrama que vocês viram anteriormente, analisando aí as causas de forma conjunta, tá? Então, nós fizemos algumas intervenções, tá? Algumas estão em processo ainda, por exemplo, na questão da mão de obra, né? Nós fizemos a reapresentação do protocolo, porque o protocolo ele já tem, 5 anos que existe, tá? E aí a gente reapresentou o protocolo e os pontos principais para que as equipes tomem propriedade, né, de que se trata de uma ação necessária e obrigatória, tá? Fizemos questão também de trabalhar a responsabilidade compartilhada. Por quê? Porque, infelizmente, as ações de segurança a gente vê que fica focada, geralmente, em uma única classe de trabalho, que seria a enfermagem. E aí a gente chamou a atenção de todos da equipe, né, para essa responsabilidade compartilhada. Fizemos também a instituição do processo de prevenção de lesão-pressão na avaliação da gestão por desempenho e competência. É uma gestão, é uma metodologia de gestão lá do hospital em que o trabalhador ele é avaliado semestralmente, tá? E aí nós sugerimos como meta para melhoria a questão da aplicação do protocolo de prevenção de lesão-pressão e a recapacitação de todas as equipes pelos enfermeiros, tá? Então, entrou no GDC e eles estão sendo monitorados em relação a isso. A auditoria também entrou no processo de monitorização para a questão da checagem dos registros em relação ao maquinário, né? Seria os colchões não tão efetivos. Fizemos uma reunião com a hotelaria, apresentamos um artigo recente que fala que o uso, o investimento em colchões pneumáticos dinâmicos, que é aquele de motorzinho, é superior ao estático. Então, embora seja um pouco mais barato você comprar o estático, a longo prazo ele acaba saindo mais caro. Por quê? Porque ele não protege de forma efetiva o seu paciente. Então, fizemos uma reunião administrativa mesmo, né, com a gestão e a hotelaria, no intuito de convencer a comprar mais colchões pneumáticos dinâmicos, tá? Hoje, graças a Deus, lá na UTI nós temos todos os leitos com colchão dinâmico. Fizemos também uma reunião com a engenharia hospitalar para a questão do leito, que ele não faz a angulação correta, e com isso a gente não tem noção se está em 30 e 45 graus, a gente sabe que angulações maiores do que isso provocam uma pressão maior na região sacral e, consequentemente, também faz com que o corpo deslize mais fácil pela superfície, tá? Em relação aos materiais, nós fizemos uma reunião com a própria farmácia, tá? Por quê? Porque a gente identificou que a falta do material, os fornecedores estavam alegando falta de matéria-prima. Porém, a gente descobriu que o fornecedor tinha matéria-prima para fornecer para o hospital particular. E para o hospital universitário, que é público, ele estava postergando a entrega. Então, meio que nós chamamos, né, o fornecedor disse assim, olha, você entrega ou nós teremos uma quebra contratual.
E aí, eles acabaram entregando até em uma apresentação superior ao que a gente tinha ganho no processo licitatório. Tá? Fizemos ainda uma participação com a prefeitura para a captação de recursos de prevenção de lesão-pressão. Então, baseado nos indicadores de lesão-pressão da UTI, né, se nós conseguirmos manter esses indicadores abaixo de 2%, que seria a média do próprio hospital, nós ganharemos um recurso mensal. Tá? Então, isso significa dizer que é um incentivo. Se a gente manter esse indicador baixo, o recurso vem. Tá? Fizemos a discussão sobre a legalidade do método de contenção, que a gente sabe que é proibido, é considerado cárcere, tá, gente? Então, assim, essa daqui a gente ainda não conseguiu resolver, porque a gente vai ter que conversar com a equipe médica para sensibilizar a questão da contenção medicamentosa, né? Então, meio que assim, ao invés de amarrar o paciente, é fazer uma contenção que deixe o paciente mais calmo, use outros tipos de metodologias também mais humanizadas para deixar esse paciente mais calmo, tá? Além disso, fizemos várias reuniões com as equipes, tá? Bem como a sensibilização. Lembra que eu falei que o caso mais grave foi a não concordância com a prescrição da Comissão de Cuidados com a Pele, que seria o SACP, tá? Então, o que é que acontece? A gente entregava a prescrição, mas nem sempre a prescrição era encontrada no prontuário do paciente, e nem sempre o que era prescrito estava sendo praticado, tá? Então, para evitar esse tipo de divergência, a gente entrou aí, além daquelas medidas anteriores, com a sensibilização de todas as equipes, tá? Os levantamentos dos gastos, né, reuniões exaustivas com a própria administração e IRT da UTI, né, para sensibilizar que todo esse problema de não seguimento do protocolo implica, né, na falta de captação de recurso, como é que se diz? No atraso do cuidado bem direcionado, né? E, consequentemente, no agravo direto a esse paciente, tá certo? Então, trabalhamos em todas as esferas para poder contornar esse problema, porque realmente foi um evento assim, que a gente não gostaria que tivesse acontecido, tá? Em relação ao meio ambiente, né, o que foi dito pelas equipes, que o leito é muito estreito, muito cheio, né, e às vezes dificulta até o posicionamento do profissional para poder reposicionar esse paciente. Então, conversamos com a RT também em relação à questão da reorganização. Além disso, convidamos novos profissionais, né, da equipe multi para fazer parte da comissão, para atuar como monitores das suas classes, né, na intenção de que todo mundo aplique esse protocolo de prevenção, tá? Então, assim, para vocês terem uma ideia, esse é o nosso modelo de prescrição. Essa prescrição das coberturas especiais, ela é feita pelo serviço assistencial, tá, de cuidados com a pele, porém, ela não é exclusiva quando se trata de prevenção. Isso significa dizer que eu, enfermeira, não preciso esperar, né, ou eu, médico, ou eu, qualquer outro profissional, não preciso esperar a prescrição da comissão vir para atuar na proteção da pele desse paciente, tá? Nós temos um protocolo, né, que é constantemente atualizado, e esse protocolo, ele diz direitinho, de acordo com o risco apresentado, o pontapé inicial é a classificação de risco. A partir dessa classificação de risco, as medidas, né, devem ser tomadas, e elas devem ser tomadas assim que o paciente pisa no hospital, tá certo? E é isso, gente. Esse foi o nosso caso. Eu abro agora para vocês. Fica aqui à disposição, né, meus contatos, tá? E devolvo a palavra para os organizadores.